Quando queremos destacar a resistência fora do comum de alguém, é muito comum dizer: nem o fogo queima, nem a água afunda. Mas então, como poderíamos descrever um elemento químico que faz até a própria água pegar fogo só de entrar em contato com ele? Surpreendentemente, esse tipo de elemento químico capaz de fazer a água queimar realmente existe. E felizmente ainda não foi inventado nenhum dispositivo que sopre esse gás através de um tubo diretamente sobre a superfície da água. Isso acontece porque esse elemento é tão extremamente reativo que só pode ser manipulado em equipamentos especiais, projetados com materiais compatíveis e submetidos a tratamentos de passivação. Afinal, que tipo de elemento incontrolável é esse, capaz de incendiar a água e corroer praticamente qualquer material? Olá, pessoal! Vamos revelar esse terrível segredo. Trata-se do flúor, um gás que na tabela periódica é o elemento de símbolo F e número atômico 9. Claro, qualquer químico conhece esse elemento, então na prática ele não é exatamente um segredo assustador. Bem-vindos ao nosso canal Pipa, eu sou o Deluca. E a partir de agora vamos explorar em detalhes esse elemento tão traiçoeiro. Então, bora começar o vídeo de hoje. Por que o flúor é tão agressivo assim? A resposta está na estrutura atômica do flúor. O flúor é um dos elementos no grupo dos halogênios, que também inclui cloro, bromo, iodo e astato. Todos os halogênios são extremamente ativos e altamente reativos, mas o mais intenso entre eles é o flúor. No núcleo do átomo de flúor existem 9 partículas com carga positiva, ou seja, prótons, e ao redor dele estão distribuídas 9 partículas com carga negativa, os elétrons, organizadas em 2 camadas. Na camada mais externa há 7 elétrons, faltando apenas um para que essa camada fique completamente preenchida. É justamente aí que está a chave da reatividade anormal do flúor. Para atingir a mesma configuração eletrônica do neon, um gás nobre estável, ele precisa ganhar apenas mais um elétron. Sabes que tudo no universo tende, no fim das contas, a estados mais estáveis, onde a entropia é máxima. Por isso, o flúor literalmente parte para caçar e arrancar elétrons de outros átomos. Na química, essa propriedade é expressa pelo conceito de eletronegatividade, que indica o quanto um átomo atrai a densidade eletrônica. Nesse critério, o flúor ocupa com folga o primeiro lugar entre todos os elementos químicos, com valor de 3,98 na escala de Pauling. Isso mesmo, ele supera até o oxigênio, conhecido por todos como um forte agente oxidante, que tem valor de 3,44. Por isso, ao entrar em contato com o flúor, praticamente qualquer substância corre o risco de ter seus elétrons arrancados. Como resultado, essa substância deixa de existir de forma isolada e se transforma em um composto ligado ao flúor por uma ligação química extremamente forte, permanecendo unidos quase eternamente, formando o que chamamos de fluoreto. A história da descoberta do flúor. Por mais incrível que pareça, a história da descoberta do flúor foi provavelmente ainda mais dramática do que a descoberta do polônio e do rádio. Nas tentativas de obter flúor puro, dezenas de cientistas acabaram sendo vítimas. Devido à sua fama sombria, o flúor recebeu dos químicos o apelido carregado de significado, o elemento dos mártires. No entanto, isso não quer dizer que o próprio flúor seja um mártir, mas sim que ele é responsável por produzi-los. O flúor puro é um gás extremamente tóxico, que ao ser inalado provoca queimaduras químicas nos pulmões, além de causar inchaço nas vias respiratórias e graves sintomas de intoxicação. Ainda mais assustadores são os efeitos do fluoreto de hidrogênio e de sua solução aquosa, o ácido fluorídrico sobre o corpo humano. Trata-se de um dos ácidos mais perigosos, que não apenas queima a pele, mas também penetra profundamente nos tecidos. Esse ácido é capaz de destruir até mesmo os ossos humanos e, ao se ligar ao cálcio presente no sangue, pode se tornar letal mesmo em pequenas quantidades. De acordo com registros históricos, nas fases iniciais das tentativas de isolar e estudar o flúor em sua forma pura, vários pesquisadores perderam a vida e dezenas sofreram ferimentos graves. Um dos mais famosos mártires da busca pelo flúor foi o químico britânico Humphrey Davy, que no início do século XIX tentou obtê-lo por eletrólise. Durante seus experimentos, ele sofreu diversas intoxicações e graves queimaduras químicas.
A pesquisa sobre o flúor, conduzida pelo químico francês Jérôme Niclès, teve um desfecho ainda mais trágico. Esse renomado cientista morreu envenenado por gás de fluoreto de hidrogênio durante seus experimentos. Na verdade, nem mesmo o químico francês Henri Moissan, que em 1886 conseguiu pela primeira vez obter flúor puro, escapou de queimaduras e intoxicações durante suas pesquisas. Esse ilustre cientista, que mais tarde receberia o Prêmio Nobel de Química por esse trabalho, conseguiu isolar o flúor por meio da eletrólise de uma mistura de fluoreto de hidrogênio anidro com fluoreto de potássio. Foi um aparelho feito de liga de platina irídio e fluorita que os cientistas obtiveram os primeiros gramas de flúor. Antes do surgimento das ligas especiais modernas e do Teflon, simplesmente não existiam outros materiais capazes de resistir à ação destrutiva do fluoreto de hidrogênio. O flúor na natureza. Ao considerar o enorme esforço que os cientistas tiveram para isolar o flúor puro, pode parecer que ele exista apenas em quantidades mínimas na natureza. No entanto, na realidade, não é nada disso. Como já mencionamos, os compostos que o flúor forma com outros elementos são extremamente estáveis. Em outras palavras, é como um elemento que se agarra firmemente à sua presa e nunca solta, mesmo sob condições extremas. Por isso, o flúor ocupa uma posição relativamente alta, o 13º lugar em abundância entre os elementos, com uma concentração média de cerca de 0,065% na crosta terrestre. Nos processos geológicos, o flúor participa da formação de muitos minerais ígneos e hidrotermais. Além disso, ele faz parte também da composição de diversos minerais. Por exemplo, na apatia, o grupo hidroxila pode ser substituído por flúor, e a fluorita é um mineral formado exclusivamente por fluoreto de cálcio. O flúor também desempenha um papel importante para os seres vivos. Nos dentes, por exemplo, ele está presente na forma de fluorapatita no esmalte dental. Aliás, é graças ao flúor que temos dentes brancos, brilhantes e resistentes. Também é extremamente importante o fato de que o flúor está presente nos ossos, contribuindo significativamente para a sua resistência. Aqui existe um certo paradoxo. Em quantidades adequadas, o flúor ajuda a prevenir cáries, mas em concentrações excessivas pode causar uma doença chamada fluorose, que danifica dentes e ossos. Os fluoretos são solúveis em água e podem se acumular em águas subterrâneas. Alguns pesquisadores acreditam que, graças aos fluoretos dissolvidos na água, os habitantes da antiga cidade romana de Pompeia, destruída pela erupção do Vesúvio, tinham dentes extremamente bonitos. O flúor também existe no espaço, mas apesar de ser produzido por reações nucleares no interior das estrelas, sua quantidade é muito menor em comparação com hidrogênio e hélio. Astrofísicos observaram flúor em nuvens moleculares interestelares na forma de fluoreto de hidrogênio e do íon monofluoreto de carbono. Os principais minerais naturais do flúor são a fluorita, a criolita e a fluorapatita. A fluorita ou fluoreto de cálcio é o principal mineral industrial para obtenção de flúor. Ela é usada principalmente para produzir ácido fluorídrico, que por sua vez é utilizado na fabricação de alumínio e no processo de gravação de vidro. Cristais de fluorita transparentes ou semi-transparentes com belos tons de roxo e azul também são valorizados como minerais de coleção e pedras semi-preciosas. A criolita já foi utilizada como fundente no processo de refino do alumínio. Já a fluorapatita é um dos principais componentes dos fosfatos naturais e dos minérios de apatita, que são usados na produção de fertilizantes fosfatados e na indústria química. As maiores reservas de minerais de flúor estão na China, no México, na Mongólia e na África do Sul. Esses países também são os maiores produtores de fluorita do mundo. As propriedades mais surpreendentes do flúor. O que mais surpreende muitas pessoas é a reação do flúor com a água. Pela nossa própria experiência, sabemos muito bem que a água apaga o fogo. Justamente por isso, o fato de que para o flúor a água funciona como um combustível, quase como lenha bem seca, torna tudo isso ainda mais impressionante. Quando o flúor entra em contato com a água, ocorre uma reação extremamente violenta, liberando uma enorme quantidade de calor. Isso acontece porque, como já mencionado, a eletronegatividade do flúor é maior que a do oxigênio, fazendo com que ele expulse o oxigênio das moléculas de água, e esse oxigênio, na prática, acabe queimando dentro do flúor.
Diante dessa propriedade peculiar do flúor, os cientistas frequentemente levantaram a seguinte questão: e se a vida na Terra fosse baseada em flúor em vez de oxigênio? Imagine um mundo onde, no lugar de oceanos de água, existissem oceanos de flúor líquido. Isso porque o flúor é um agente oxidante muito mais poderoso que o oxigênio. Ou seja, uma forma de vida baseada em flúor poderia ter evoluído de maneira muito mais intensa e dinâmica do que a vida baseada em oxigênio. O escritor de ficção científica e também renomado paleontólogo Ivan Efremov imaginou exatamente esse cenário. Em seu conto O Coração da Serpente, ele descreve um encontro no espaço entre uma nave terrestre e a nave de outra espécie inteligente com uma biologia baseada em flúor. No mundo deles, o flúor atua como agente oxidante no lugar do oxigênio. Compostos agressivos de flúor substituem a água, e uma atmosfera rica em flúor rodopia no lugar da nossa atmosfera de oxigênio. À primeira vista, isso pode parecer completamente irreal, mas é uma ideia baseada em leis físicas reais, o que a torna extremamente interessante. Efremov escolheu a vida baseada em flúor como alternativa à vida baseada em oxigênio, justamente por sua profunda compreensão da química, imaginando uma espécie de bioquímica espelhada, onde o metabolismo com flúor substituiria o metabolismo com oxigênio. Curiosamente, na história de Efremov, o encontro entre essas duas formas de vida, que são quimicamente letais uma para a outra, termina de forma inesperadamente pacífica. Agora, voltando à impressionante reatividade do flúor. Além de fazer a água queimar, o flúor também é capaz de destruir materiais que parecem imunes a qualquer substância química. Um exemplo é o vidro, composto principalmente por dióxido de silício, que costuma ser considerado resistente a praticamente todos os ácidos. No entanto, o ácido fluorídrico corrói facilmente a maioria dos tipos de vidro, produzindo gás tetrafluoreto de silício como resultado da reação. É exatamente por esse motivo que o ácido fluorídrico é utilizado no processo de gravação em vidro. Além do vidro e de outros compostos de silício, o flúor também é capaz de reagir com muitos metais, substâncias orgânicas, hidrogênio, fósforo e enxofre. E além disso, muitas dessas reações ocorrem de forma explosiva. Por exemplo, hidrogênio, amônia, acetileno e diversos compostos orgânicos entram em combustão espontânea ao simples contato com o flúor. Ao entrar em contato com o flúor, até substâncias que normalmente jamais imaginaríamos queimar acabam pegando fogo. Por exemplo, pós de ferro e cobre queimam com chamas intensas ao entrarem em contato com o flúor. E mais do que isso, o flúor reage ativamente até mesmo com gases nobres, como xenônio, criptônio e radônio. Esses gases foram considerados completamente inertes por muito tempo, mas na década de 1960 ficou claro que o flúor também pode reagir com eles. No entanto, apesar de toda essa reatividade extrema, o flúor desempenha um papel realmente importante no desenvolvimento da ciência e da tecnologia moderna. Um exemplo bem conhecido é o Teflon, um material indispensável em diversas áreas que é produzido a partir de compostos de flúor e cujo nome técnico é politetrafluoretileno. Esse material é amplamente utilizado como um polímero altamente durável, resistente a altas temperaturas, praticamente inerte a muitas substâncias químicas e com um coeficiente de atrito extremamente baixo. Graças a essas características, o Teflon é utilizado em revestimentos antiaderentes de utensílios de cozinha, na fabricação de implantes médicos e até em tecnologias espaciais. É realmente paradoxal que um dos materiais mais inertes tenha sido criado a partir do elemento mais reativo que existe. Além disso, o flúor também é indispensável na área de energia nuclear. Nesse campo, utiliza-se um composto de flúor chamado hexafluoreto de urânio para enriquecimento do urânio. Como essa substância se torna gasosa com facilidade, ela permite a separação dos isótopos do urânio. Mas o mais surpreendente é que esse elemento, que em sua forma pura é extremamente perigoso, é amplamente utilizado na área farmacêutica. Atualmente, cerca de 20% de todos os medicamentos contêm flúor, e não é exagero dizer que a medicina moderna não existiria sem ele. O flúor é capaz de aumentar a estabilidade das moléculas orgânicas, o que resulta em medicamentos mais eficazes. Em resumo, esse, que é um dos elementos químicos mais perigosos, está tão profundamente integrado à civilização humana que acabamos esquecendo o quão letal ele pode ser. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final.
E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!